É que não dá pra esquecer. Mesmo que sua cabeça saiba que você tá sendo controlado. O medo, o sentimento, é uma coisa que não dá pra esquecer. Salve galera, Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para finalmente fazermos uma análise teológica aqui de um anime que eu posso dizer que não só foi uma das surpresas da temporada, mas que uma das surpresas do ano para mim, que é o anime Bucket List of the Dead, ou o Zoom-sen. É um anime ali de zumbi misturado com humor, e nessa análise aqui eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, porque eu vou começar de trás para frente. Então hoje eu quero analisar, vai ser uma análise com spoilers aqui, dos episódios 6 e 7, porque né, o anime ele já está bem adiantado, eu demorei bastante para fazer esse vídeo. Então hoje, na data que eu tô gravando esse vídeo, já tá no episódio 9 ali, o anime entrou com uma espécie de um pequeno hiato ali, porque tá tendo uma série de problemas de produção, mas, e é claro, eu não tô prometendo que eu vou vir comentar cada episódio, mas os episódios aqui, até pelo menos o episódio 7, eu quero vir comentar aqui ele com vocês, só que eu já vou começar de trás pra frente, porque são os episódios mais adiantados aqui, mais próximos dos lançamentos, e também porque são ali os mais frescos na cabeça, né? E que me deixaram com reflexões muito boas, né? Que deixou aquele episódio que você assiste que deixa com um gosto muito bom na boca, né? De tanto você ter assistido um bom episódio, de como ter deixado com uma baita de uma reflexão. Então chega comigo se você é fã de anime, se você é um cristão, se você é um nerd ali e gosta de aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre Deus, em tudo aquilo que nos cerca, né, em toda a criação do nosso Deus que está à nossa volta, que nós podemos aprender a respeito dele. Então, bora comigo nessa análise, já curte aqui o vídeo, né, se inscreve no canal e bora formar essa comunidade ali de otakus e geeks cristãos e bora trocar ideia sobre Zoom-sen. E eu prometo, é claro, que eu virei aqui comentando os episódios anteriores. Aqui eu não vou gastar muito tempo dando background do que se trata, porque como eu disse aqui é uma análise com spoiler, então eu vou lançar alguns vídeos ali comentando os primeiros episódios e ali eu explico um pouco mais sobre o que se trata Zoom-sen, mas aqui eu já acredito que se você tá me assistindo até aqui porque você conhece o anime, ou minimamente está curioso sobre ele e quer ver ali sobre o que a gente pode aprender sobre a fé cristã, então, nesses episódios. Então, os episódios 6 e 7, eles já formam um arco um pouco maior, né, de desenvolvimento, acho que é o primeiro grande arco, se é que a gente pode chamar de grande, né, com 2 episódios ali, que a história ela se desenvolve um pouco mais, e a gente vai ter muitos temas interessantes ali acontecendo, né, desde abuso, relacionamentos tóxicos, manipulação, liderança, entre outras coisas, né, então que episódio gostoso, que episódio satisfatório, e bora aqui então ver e perceber ali como esses temas eles se desenrolam aqui nesse anime, nesses episódios. Bom, o episódio 6 ele vai começar ali então com uma cena divertidinha, né, deles indo atrás de um trailer, e é uma cena em que o humor ele funciona bastante, né, ele consegue arrancar alguns risos da gente, e é uma coisa que por mais que pareça despretensiosa, eu acredito que não é solto, né, eu acredito que a história sim, ela não é uma perda de tempo, não é uma barriga, né, mas a história sim, ela vai se desenvolvendo, a gente consegue conhecer cada vez mais cada um daqueles personagens, as suas interações, as características de cada um, e começa a perceber ali como eles vão influenciando ali a vida um do outro, né? Então eles se encontram novamente com a personagem da Shizuka, né? Que aparentemente ela tinha se afastado deles ali nos episódios anteriores, mas aqui eles se encontram novamente e parece que de cá pra frente eles vão então caminhar juntos até o fim da história, que não é nenhuma surpresa, porque o encerramento ali e a abertura já entregam isso pra gente. Mas ainda assim, aqui parece que eles já, de uma vez por todas, vão caminhar juntos. E é claro, essas interações a gente vai perceber, então, como que cada um funciona, as características e personalidade de cada um. E de, claro, que como cada um ali vai influenciar, vai impactar na vida um do outro. Então não é uma cena boba, não é um humor ali desperdiçado, mas é uma cena divertida e que caminha, faz a história caminhar. E aí, após essa cena do trailer, eles então continuam ali na sua jornada, ali numa estrada, e eles então são pegos numa emboscada. E aqui a gente tem aquela clássica cena de todo o filme, de todo o jogo, ou toda a história que se passa no universo ali num apocalipse zumbi, que é o tema de onde o verdadeiro problema, ou o maior problema desses universos não são os zumbis em si, mas sim os seres humanos, né? Então, por mais que seja um tema batido que está presente em quase toda a obra de zumbi, aqui a gente tem uma surpresa, onde que a gente vê que quem ali armou aquela emboscada foi o ex-chefe do Tendo,
né? E aqui então já foge de todos os clichês e torna uma coisa interessante, fisga ali a nossa atenção e deixa a gente curioso, porque finalmente aqui a gente tem a oportunidade de ver como que é a interação do Tendo com o ex-chefe dele. Porque por mais que a gente sabia que na empresa antiga ele era maltratado, tinha todos aqueles abusos ali que envolviam a empresa dele, a gente nunca teve muitos detalhes de como era a interação com o chefe dele. E aqui a gente vai poder perceber isso um pouco mais de perto. E abrindo aqui também as portas para desenvolver um dos temas centrais da obra, né, que é essa questão de trabalho e abuso e etc. E o protagonista aqui, mais uma vez ali, cumprindo, né, o seu papel de super-herói, se sacrificando em prol dos seus amigos, mas algo que vai lhe custar muito caro aqui nessa situação, né? Só que ao mesmo tempo abrindo espaço para que ele possa então ser resgatado pelos seus amigos, uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, que a gente vai comentar mais pra frente aqui também. E que sacrifício é esse? Aqui então eles são pegos numa emboscada, o Kensho ele sofre um acidente ali de moto, ele se machuca, ao mesmo tempo que os pneus do trailer furam, então eles precisam de assistência, tanto médica como ali uma assistência mecânica, né? Obviamente que foi proposital ali que causou aquilo, mas ao mesmo tempo eles precisam daquele auxílio e o chefe do Tendo fala para ele, olha, você volta a trabalhar para mim ali por 2 dias só, mas eu vou prestar esse auxílio para vocês então. E é claro que aqui a gente já percebe que vai ser um caminho sem volta entre aspas, né? A gente percebe que vai ser esse caminho ali que vai causar um mal gigantesco ao protagonista, mas que vai abrir espaço ali para o desenrolar dessa história. Então eles chegam ali no acampamento e a gente percebe que não só o Tendo, como era de se imaginar, né, mas diversas outras famílias ali estão sendo literalmente escravizadas, né? E aqui que a gente vai ver de novo o tema dos zumbis sendo usado como uma mão de obra ali dentro do acampamento, né? Os zumbis eles são literalmente colocados para trabalhar, né? Então é ali aquela baita daquela ilustração de que como nós funcionamos como zumbis muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? E aqui por mais que o tema seja repetitivo, ainda assim ele é bem ilustrativo pra gente, né? E bem educativo. Mas é aqui que a gente percebe então, já no começo, a diferença entre as duas lideranças, né? Tanto a do Tendo como a do seu chefe ali, em que o Tendo é aquele que rapidamente chega no lugar, ele já percebe as necessidades, ele já percebe como que ele pode ajudar as pessoas, ele já percebe como que ele pode melhorar o ânimo ali daquelas pessoas que estão trabalhando com ele, enquanto que o outro chefe dele, ele só está preocupado em usar as pessoas, ele só está preocupado em usar aquelas pessoas até o último, gastando toda essa energia, usando ela como uma ferramenta, literalmente, e usando a ferramenta até ela quebrar, até ela não ter mais uso nenhum. Só que ao mesmo tempo, é claro, ele não propicia para que aquele trabalho seja uma coisa agradável, mas ele não está preocupado em ser uma relação de troca, mas simplesmente de sugar tudo aquilo que aquela pessoa pode oferecer enquanto ela ainda tem alguma coisa para oferecer. E aqui a gente já tem a primeira verdade teológica que a gente vê que, infelizmente, nesse mundo quebrado pelo pecado, a gente percebe que o pecado não só ele mesmo nos escraviza, mas que também nesse mundo há pessoas que vão nos escravizar, há pessoas que vão nos usar, há pessoas que vão sugar tudo de nós, que vão exigir tudo de nós sem dar nada em troca e que vão nos usar até nos deixar esgotados, vazios e sem nada. Então é dentro desse contexto que a gente tem que se preocupar e nos cercar de pessoas que vão se preocupar conosco e que vão procurar o nosso bem. É aqui que a gente vai perceber então um pouco dessa dinâmica de um relacionamento tóxico, né? E é interessante que há um paralelo aqui entre o que o Tendo está passando no presente e o que a Shizuka viveu no passado com seu pai, né? Então a gente aprende, a gente entende um pouco mais da história dela, do background dela e de como ela passou por situações muito parecidas. E eu confesso que, num primeiro momento, assistindo a cena, eu fiquei me perguntando se aquilo era real, se aquilo realmente poderia acontecer com alguém, aquela paralisia que o Tendo, diante do chefe dele, ele simplesmente deixou de ser aquele personagem animado, feliz, cheio de energia, e ele fica paralisado, ele fica ali em choque, ele fica em estado de choque, literalmente, né? E eu fico me perguntando, mas sabe, isso realmente é real? Será que isso realmente pode acontecer com alguém na vida real, né? E obviamente que não precisei pensar muito, né? Mas em que a gente percebe que sim, infelizmente essa relação ela é real, de que pessoas que foram presentes no nosso passado, que nos causaram muito mal no passado, elas ainda causam desconforto, incômodo e uma série de sentimentos ruins quando a gente se encontra com aquela pessoa no presente de novo. Ainda que foram pessoas que foram presentes lá atrás, que não tem mais relação nenhuma, que não tem mais poder nenhum sobre a gente, infelizmente a gente percebe que não é bem assim.
por mais que é uma pessoa que eu não tenho mais obrigação nenhuma, quando eu simplesmente estou na presença daquela pessoa, eu congelo, eu fico desconfortável, eu deixo de ser quem eu sou, eu não consigo me sentir à vontade, me sentir livre, porque é uma pessoa que me causou muito mal no passado. É uma pessoa, às vezes, que só nos criticava, é uma pessoa, às vezes, que não tinha palavras boas de incentivo, de elogio para nós, e que quando a gente está perto dela, a gente congela, a gente simplesmente não consegue ser nós mesmos e nós ficamos paralisados. E é aqui que acontece com o Tendo, e infelizmente isso acontece muito. É uma coisa que realmente é um reflexo da vida real que pode acontecer com muitos de nós. E aqui, claro, isso não tem a ver com força, com superação ou com quem é melhor que quem ou não. São pessoas que vão passar por esse tipo de experiência e vão conseguir lidar com isso com muito mais facilidade. E tudo bem, e vão ter pessoas que vão sofrer mais, que vão ter mais dificuldade de deixar isso, e tá tudo bem também. As pessoas, elas experimentam as suas experiências de vida de maneira diferente. A gente não pode ditar regras aqui. Então, se você teve uma experiência dessa e você conseguiu superar com facilidade, ótimo. Use a sua sabedoria, use a sua experiência para ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo. E não esmagando a pessoa, não simplesmente com palavras destruidoras ali que vão só colocar uma carga mais pesada na vida dessas pessoas, como deixa disso, supera isso logo, está demorando demais para superar isso, seja um luto, seja um relacionamento tóxico, seja um término, seja o que for, né? A gente não vem com essas frases prontas assim, que na verdade não ajudam em nada, só fazem a pessoa se sentir pior, né? Então seja compreensível, seja paciente e ajude essas pessoas. E se você está passando por essa situação difícil, saiba que também existem pessoas no mundo que passaram pelo mesmo que você, ou que estão passando pelo mesmo que você, e que podem te ajudar a sair dessa situação. E é interessante aqui que a gente vai ver então algumas dessas técnicas, né, de manipulação para escravizar as outras pessoas, né? Então você vê que tem frases do gênero: você não vai conseguir sobreviver sem mim, você é um inútil, você é um incapaz, por que você quer ir lá fora, né, nesse mundo ali perigoso, cercado de zumbis, você não vai conseguir sobreviver lá sozinho, você precisa de mim. Então é muito intrigante, porque a gente vê o chefe do Tendo não só criticando ele, agredindo ele fisicamente, verbalmente, de todas as formas possíveis, mas ao mesmo tempo que ele agride, ele sabe usar as palavras certas, ele sabe os gatilhos certos para fazer aquela pessoa se sentir dependente, ele sabe elogiar na hora certa, ele sabe usar palavras ali que aparentam ser carinhosas ali no momento certo, ele usa as frases que você acha que a pessoa quer ouvir, ou ele se pinta de uma forma ali como se ele fosse extremamente necessário na vida daquela pessoa. Então a gente vê o Tendo ali completamente hipnotizado. E aqui novamente, por mais que a gente esteja dentro daquele clichê de seres humanos sendo pior que os zumbis ali na história, a história ela é muito competente de fugir nos clichês, no sentido de que ela mostra que esses seres humanos são perigosos, sim, mas aqui eles dão uma roupagem nova, mostrando de que como esses seres humanos eles são violentos, eles são perigosos, sem não necessariamente usar armas com ameaças de morte, coisas do gênero, mas que as pessoas elas são perigosas em si. Existem pessoas maldosas que só a sua presença já é um perigo para aqueles que estão à sua volta. Existem pessoas tóxicas, avassaladoras e destruidoras que não precisa de nenhuma arma de fogo ou uma arma branca para destruir a vida daqueles que estão ao seu redor. E a obra aqui, ela consegue ilustrar isso muito bem, que por mais que seja um universo, um apocalipse zumbi, a gente percebe como aquilo é tão real, como que aquilo está mais próximo de nós do que a gente imagina. Então, ao mesmo tempo que é um universo fictício tão distante de nós, a gente vê que aquela realidade que está acontecendo, ela é tão próxima de nós. E é esse tipo de reflexão que eu amo em qualquer obra que me faça refletir sobre a vida. A quem você precisa agradecer pela vida de luxo que recebe nesta casa? A única coisa que você precisa fazer é ficar quieta e me obedecer. Não precisa namorar aquele rapaz. Não precisa de casamento. Você não precisa disso. Você não precisa se casar. Mas se eu não obedecer essas regras, não posso viver nessa casa. Eu preciso obedecer a tudo que ele diz. Mas é aqui que a gente vai ter a beleza da amizade aparecendo novamente, né? De que nós podemos ter amigos com experiências semelhantes que podem nos ajudar, ao mesmo tempo em que nós podemos ajudá-los também, fazendo essa troca de maneira positiva, é claro, né? Mas mostrando que como ter amigos é fundamental enquanto caminhamos aqui nessa terra. A gente vê a Shizuka, então, ajudando o Tendo a sair daquele transe. E ela vai usar uma coisa muito específica, que é o caderninho de 100 coisas para
para fazer antes de virar zumbi do Tendo. Ou seja, essa cena é muito significativa porque a Shizuka, ela vai pegar aquilo que é sagrado para o Tendo, aquilo que tem muito significado para ele. Ela sabe que somente aquele objeto vai ser a ferramenta certa para tirar ele daquele transe e para fazê-lo abrir os olhos novamente. Então aqui a gente já percebe de novo como que é importante nós termos pessoas próximas, amigos íntimos que nos conhecem, que vão saber usar as ferramentas certas para nos tirar de um momento de escuridão, para nos tirar de um momento de confusão, para nos tirar do momento em que nós estamos sem norte, sem saber o que fazer, ou cegos para a realidade à nossa volta, de como a gente precisa dessas amizades para nos puxar pela mão e usar aquilo que somente eles sabem que funcionará com a gente. Viver uma vida isolada, tendo apenas colegas e amizades superficiais, vai ser uma vida muito triste e vazia, e uma hora a solidão e o desespero vão nos cercar. Então a gente precisa sempre estar rodeado de pessoas, de amizades que importam, de amizades verdadeiras e significativas. E aí, por fim, depois de sair ali do seu transe, então o Tendo ele se despede do seu chefe. E que é uma cena curiosa que me agradou bastante, né? Mas eu percebi como tiveram algumas pessoas que simplesmente odiaram essa cena, mas eu simplesmente amei, porque o Tendo ele vai se despedir do chefe dele de uma maneira totalmente respeitosa. Ele agradece o chefe, ele reconhece ali que ele foi muito importante para o crescimento dele, na vida dele, mas ao mesmo tempo ele termina agradecendo ali sem raiva, sem querer descontar no chefe, sem ódio, sem rancor, mas ao mesmo tempo ele pode olhar na cara do chefe e dizer: nunca mais quero olhar na sua cara de novo. Então essa aqui é uma atitude de superação muito bonita, muito linda. Ao mesmo tempo que ele não guarda rancor e ressentimento, ele consegue perceber de que estar próximo àquela pessoa não lhe trará bem nenhum, então por isso é hora de pular fora. O que é bem engraçado, né? Porque algumas pessoas realmente odiaram essa cena, falaram: é o protagonista bonzinho ali, que diante de um vilão não vai fazer nada, vai ficar com dó do vilão. Só que não é esse o ponto aqui. Aqui é um exemplo máximo perfeito de superação diante dessas situações. Você não passa de um Zé Ninguém. Vai virar comida de zumbi assim que passar por aquele portão, tá me ouvindo? Mesmo assim, tá tudo bem, né? Eu tava sendo explorado, feito um zumbi. E o pior, sem poder fazer nada do que eu quero. Essa é uma daquelas frases clássicas aqui que representam a essência do anime. E aqui a gente também vai aprender uma lição valiosa, né? De que muitas vezes a gente tá numa empresa, num ambiente tóxico, com relacionamentos tóxicos, e a gente tem medo de sair dessa relação, desse ambiente, desse lugar, largar essa amizade, largar essa pessoa, porque a gente acredita que não haverá nada de bom lá fora, né? Sendo que há um mundo inteiro de possibilidades, sendo que há um mundo inteiro para buscarmos nossos sonhos e para experimentarmos coisas novas, alegrias e prazeres novos, sem precisar ficar com medo e aqui fechados e trancados num relacionamento que, se a gente parar para pensar, só está nos destruindo e fazendo mal. E aí, por fim, né, no meio de toda aquela situação, é claro que também a gente já tem aquele desfecho que é esperado, de que zumbis se soltam ali das correntes, que zumbis ali invadem o acampamento, começam a atacar e etc. E a gente vai ver um ato de heroísmo que também é esperado do Tendo, em que ele vai e salva o chefe, apesar de tudo que o chefe fez para ele, mostrando de novo esse exemplo de superação, mas também trazendo uma verdade bíblica, em que a gente relembra de que a gente não pode deixar que as circunstâncias da vida nos moldem para pior, é claro, somente para melhor. É claro que pode ser um pouco de idealismo da minha parte aqui, mas a gente deve ser lembrado que nós temos princípios do reino a ser seguidos, a vivermos aqui nessa terra, né? E a gente não pode deixar que as circunstâncias da vida nos assolem e faça a gente retribuir de maneira agressiva, de maneira violenta. A gente não paga o mal com o mal, mas a gente paga o mal com bem. E aqui nesse contexto, né, tem uma outra cena maravilhosa também, em que alguém questiona pro Tendo ali: nossa, como assim você vai salvar esse chefe, essa pessoa horrível, mesmo depois de tudo que ele fez por você, né? E a resposta do Tendo é avassaladora. Ele diz assim: não está na minha lista ficar sentado esperando enquanto alguém é comido por um zumbi. Daí nós somos lembrados que nós também temos uma lista de princípios bíblicos, de princípios éticos, cristãos, em que, vivendo segundo esses princípios, nós temos verdadeira liberdade, que a gente pode viver de fato nesse mundo e que a gente não deve deixar, novamente, que essas circunstâncias externas façam com que a gente fuja do script, com que a gente fuja, então, da nossa lista de princípios bíblicos, da nossa lista ali da ética do reino, da nossa vida de
novas criaturas diante do nosso Salvador. E aqui está a verdadeira força do Evangelho, né? A força em viver segundo o cristianismo não é você retribuir na mesma moeda, não é você pagar com violência ali, não é você mostrar que você tem mais força física que o outro, né? Tem gente que até gosta de usar aquela frase assim, eu sou crente, mas eu não sou trouxa não, sendo que na verdade é justamente o oposto. A força, a verdadeira força de caráter nós demonstramos quando, por mais que a situação ela tente nos forçar a viver de maneira contrária ao Evangelho, ainda assim nos mantemos firmes e vivemos segundo a palavra de Deus. Essa é a verdadeira força do Evangelho. Tem até uma outra cena muito interessante que talvez eu comente aqui no canal do anime Vinland Saga, mas fica para um próximo vídeo aí, se você ficar curioso, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente troca essa ideia. E aí, por fim, mais uma aplicação teológica aqui. Olhando para as Escrituras, a gente aprende então que a única chefia que não nos esmaga, que não nos oprime, que não nos destrói, é debaixo do senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única obediência que nos dá vida e liberdade é a obediência ao Pai. E é esse Pai perfeito que não nos esmaga, mas que nos dá vida, que nos dá segurança, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá um abrigo e que nos protege desse mundo cruel e tenebroso. Nesse verdadeiro apocalipse que nós vivemos, nós temos esse Deus presente que nos ajuda e que está conosco, mesmo quando estamos passando no vale da sombra da morte. E fica aqui, então, só um versículo de despedida. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão um descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.